paixão de mulher. Gaivota conta à mãe o que Ivan fez com ela e diz que foi Sebastian quem a salvou. Carmela indaga o motivo de a filha não ter contado antes e destaca que o canalha precisará ouvi-la. Gaivota nega e diz que a mãe não fará nada, pois só contou para que soubesse o tipo de homem que Ivan é. Sebastian conversa com o cliente. Ivan, Lucrécia e Lúcia chegam ao local. Gaivota diz que irá trabalhar e pede para a mãe descansar um pouco. Carmela enfatiza que, mesmo que trabalhem dia e noite, não conseguirão juntar 15 milhões de pesos. Ela pede para a filha contar a Sebastian o que aconteceu. A mulher pondera que já pensou nisso, mas teme que Sebastian ache que ela está se aproximando por interesse. Carmela observa que ele está apaixonado e afirma que não pensará dessa forma. Gaivota questiona como ele poderia ajudá-las. A mais velha pontua que ele pode ajudá-las de várias formas, como encontrar o dinheiro dado a Otávio ou até mesmo convencer Ivan a não cobrar a dívida. Gaivota consola a mãe e garante que elas sairão dessa. Sebastian vai buscar gelo e Lúcia o segue. Ivan sugere à noiva que eles vão embora. Lucrécia nega e pede para ficarem mais um pouco. O homem afirma que o irmão não quer mais nada com Lúcia. A mulher questiona se Sebastian tem outra. Ivan, lembrando do que fez com Gaivota, responde que não sabe. No bar, Paula conversa com o gringo, enquanto Bernardo e Carlos discutem sobre negócios. Paula pergunta se o amigo do gringo é muito mulherengo. Arthur nega e diz que ele não tem namorada no momento. A mulher se surpreende. O gringo revela que o amigo é gay, assim como Bernardo. Paula ressalta que o irmão gosta de mulheres. Arthur lamenta e diz que o amigo ficará triste. Vicky leva comida para a mesa deles. Marcela demonstra ciúmes. Lucrécia e Lúcia conversam sobre detalhes do casamento. A noiva sinaliza para que a amiga mostre o decote, tentando chamar a atenção de Sebastian. Ivan percebe e diz que irá pegar uns livros. Lucrécia afirma que irá também. Sebastian pergunta se eles vão ficar. Ivan nega e informa que levará Lucrécia e Lúcia para casa. Ele pergunta se a mulher ficará. Lúcia comenta que talvez, mas ressalta que tem muitos afazeres no dia seguinte. Ivan e a noiva saem. Sebastian tenta puxar assunto com a ex-Lúcia e diz que está triste, pois ele pareceu não gostar de vê-la. O Valerro nega e explica que teve um dia complicado na empresa, comentando que Ivan não aceita bem suas opiniões. Lúcia lembra que ele tem emprego garantido em Nova York e o incentiva a voltar. O homem afirma que, após ver a situação da empresa, decidiu ficar por um bom tempo. Gaivota canta no bar do seu Pedro. Lemarcos comenta que Sebastian adoraria estar lá. Paula pergunta o motivo. Marcela desconversa, dizendo que o irmão adora esse tipo de música. Lúcia afirma que a empresa não é razão para ele permanecer. Sebastian recebe um vídeo de Gaivota cantando. Lúcia pergunta sobre a música. O Valerro diz que é a irmã dele que está no bar com o namorado. Lúcia pede para ver o vídeo e estranha ao ver apenas a mulher cantando. Sebastian explica que ela queria mostrar o bar de seu Pedro. Lúcia comenta que ele nunca gostou desse tipo de ambiente. O homem admite que agora percebe o quanto pode ser bom. Lúcia ironiza, dizendo que o luto não tem sido tão ruim. Sebastian esclarece que estava lá apenas pela ocasião. A mulher insinua que ele não respondeu suas mensagens porque estava ocupado. Ela se aproxima cada vez mais e diz que sentiu saudades. Sebastian a impede e revela que conheceu outra mulher, lembrando-se do beijo com Gaivota. Leônidas chega ao bar. Paula vê Lemarcos conversando com uma mulher e provoca Marcela, insinuando que ela deveria emagrecer para não perder o namorado. Marcela rebate, dizendo que a irmã, mesmo magra, continua solteira. Lúcia se irrita, mas disfarça. Ivan e Lucrécia chegam para ir embora. Lúcia pede 1 minuto a sós com Sebastian. Ela questiona há quanto tempo ele está com a outra mulher. O homem explica que não sabe exatamente, mas ressalta que não quer falar sobre isso. Lúcia reclama por ele ter trocado o relacionamento de 5 anos tão rápido. Sebastian responde que tentou conversar com ela, mas foi ignorado. A mulher afirma que poderiam ter resolvido. O homem lamenta e explica que as coisas simplesmente aconteceram. Lúcia pergunta o que a outra mulher tem de tão especial. Sebastian diz que discutir isso não ajudaria. Lúcia suspeita que a mulher esteja vindo para o apartamento dele. Irritada, sai do local. Gaivota continua cantando no bar. Leônidas observa. Sebastian assiste ao vídeo da amada. Após a apresentação, Gaivota esbarra no agrônomo, que a convida para conversar.
Falam sobre a palestra que ele deu. A mulher observa que seria bom ele voltar para treinar os trabalhadores e patrões. Leônidas elogia a maneira de pensar dela e considera diversificar a produção além do café. Marcela e Lemarcos veem Gaivota conversando com o agrônomo e ficam curiosos sobre quem é o rapaz. O homem lamenta que, para a família dela, Gaivota tenha tantas imperfeições, assim como ele. Lúcia lamenta com a amiga o fato de Sebastian já estar com outra. Ela supõe que seja uma modelo de Nova York ou alguém de Bogotá. Lucrécia sugere que ele conheceu a nova mulher naquele dia, pois não saía da fazenda. Lúcia destaca que precisa descobrir quem é para saber se ainda tem chance. Arthur, timidamente, convida Paula para dançar. A mulher recusa. Carlos chama Bernardo para uma ligação do lado de fora. Leônidas pede para marcar uma nova palestra. Gaivota o orienta a conversar com Aurélio. O agrônomo pede o número dela para facilitar o contato. Marcela comenta que, se Sebastian visse Gaivota trocando o telefone com outro, ficaria furioso. Lemarcos observa que estão apenas conversando. Marcela enfatiza que, mesmo assim, estão trocando telefones. Leônidas se despede. Marcela e o namorado vão até Gaivota. Lemarcus a cumprimenta rapidamente. Marcela pergunta se é verdade que Gaivota frequenta a fazenda desde pequena. Gaivota confirma, recordando-se de ver as irmãs brincando no terraço, mas que a mãe nunca a deixava se aproximar. Marcela comenta que ela é praticamente da família. Gaivota nega, mas ressalta que gostavam muito de Otávio. A Valerro comenta que o pai era muito querido e revela que Sebastian ficou muito mais feliz depois de se aproximar dela. Gaivota fica emocionada. Marcela revela que Sebastian tinha uma namorada, mas não a amava, e ressalta que com Gaivota é diferente. A cantora se surpreende. A Valerro reforça que o irmão está feliz com ela. Carlos termina a ligação e agradece Bernardo. O Valerro pergunta se ele gostou da cidade. O homem confirma, mas lamenta ter que partir no dia seguinte. Bernardo questiona o motivo da pressa. Carlos admite que conheceu pessoas encantadoras, e se Bernardo convidasse, ficaria mais tempo. Ele se aproxima e beija Bernardo, que se afasta imediatamente, indignado. Bernardo questiona se ele enlouqueceu. Carlos pede desculpas, dizendo que pensou que havia sinais. O turista afirma que já esteve na mesma situação e entende o medo. Bernardo, furioso, acerta um soco em Carlos. Um homem avisa que há uma briga lá fora. Marcela e Gaivota correm até o local. Eles são separados. Bernardo, irritado, se retira, seguido pelas irmãs. Arthur se preocupa com o amigo. Carlos afirma que não precisa de ajuda e pede que voltem para o hotel. No retorno para casa, Paula tenta descobrir o motivo da briga, mas Bernardo se recusa a falar. Lucrécia tenta tranquilizar a amiga e afirma que, se Ivan souber de algo, contará para elas. Lúcia ressalta que Marcela provavelmente sabe de alguma coisa, mas garante que jamais revelaria para ela. Lucrécia comenta que, na semana seguinte, irá à fazenda e sugere que elas aproveitem para tentar descobrir algo. Lúcia pede para anteciparem a viagem, pois não quer que o namoro de Sebastian se torne algo mais sério. Gaivota chega em casa e encontra a mãe acordada. Ela observa que, se Carmela demorar para dormir toda vez que ela chegar tarde, pedirá demissão. Carmela explica que não consegue dormir e diz que sente como se estivesse perdendo as forças. Gaivota enfatiza que, quando Ivan chegar, irá pessoalmente falar com ele. A mais velha proíbe a filha de enfrentar o canalha. A jovem esclarece que irá até a casa dele e que Ivan não poderá fazer nada. Lemarcos sai do quarto e se esconde discretamente em um cômodo. Bernardo permanece pensativo no escritório. Gaivota conta à mãe sobre a briga da noite anterior e diz que Marcela revelou que os irmãos têm brigado desde a morte de Otávio. Carmela pergunta o que irão fazer. A jovem responde que irá tentar conversar novamente com Ivan para pedir o perdão da multa e recuperar as economias delas. Ela esclarece que as terras terão que ser esquecidas. A mãe afirma que já não contava mais com as terras, pois elas nunca ganharam nada de mão beijada e sempre conquistaram tudo com esforço. Sebastian pergunta a Aurélio quando será feita a colheita do café especial. O capataz informa que já está na hora, pois o café já atingiu 36 semanas. Ivan fica surpreso com o tempo decorrido. Aurélio explica que Otávio queria um café mais maduro. Sebastian estranha o fato de Ivan não saber disso. O irmão responde que deve ter esquecido. Sebastian observa que talvez Ivan nunca tenha realmente se interessado pelo café especial e diz que foi isso que o pai comentou. Ivan confirma e admite que,
até hoje, não se interessa. Sebastian ressalta que, embora o preço do café tenha subido, ele pode cair novamente, e diz que pretende conversar com os Gonzales, pois eles estão vendendo café para uma única empresa e obtendo bons resultados. Ele destaca que o assunto deverá ser tratado na primeira reunião e que, por isso, a auditoria precisa ser feita o quanto antes. Marcela impede que a irmã conte à mãe sobre a briga. Júlia chama Bernardo para o café. O rapaz chega à mesa. Marcela e Paula comentam que irão à cidade comprar algumas coisas. Sebastian se oferece para levá-las. Júlia pergunta se Lemarcus irá cozinhar novamente. O homem confirma e diz que fará uma sobremesa e biscoitos para acompanhar o café. Ivan ironiza que já podem demitir Margot e contratar Lemarcus. O cozinheiro afirma que adoraria, mas ressalta que seu sonho é abrir o próprio restaurante. Ivan pergunta, em tom irônico, se ele já sabe onde abrirá. Marcela intervém dizendo que ainda estão planejando e pergunta se ele tem alguma sugestão. No caminho para a cidade, Paula comenta com Sebastian que acha que Bernardo é gay. Marcela pergunta se haveria algum problema nisso e ressalta que é a vida dele. Ela argumenta que entende perfeitamente o irmão não querer se assumir diante de uma família tão conservadora. Sebastian pergunta por que ela acha isso. Paula conta que Carlos é gay e que Bernardo e o turista brigaram na noite anterior. Marcela responde que isso não significa nada. Paula insiste, dizendo que desde que se conheceram, eles não se desgrudaram. Marcela afirma que Bernardo sempre foi o mais comportado da família e que, se brigou, deve ter sido por estar realmente irritado. Sebastian pergunta se elas falaram com Bernardo. Marcela responde que não, pois ele não quis falar sobre o assunto. Paula recorda que, quando criança, o irmão preferia brincar com elas em vez de brincar com os garotos. Marcela rebate, dizendo que isso não tem relação alguma, e destaca que, se ele for gay, não há nenhum problema. Paula ressalta que não é problema, mas também diz que não é ideal. Marcela enfatiza que não entende quem pensa assim. Paula sugere perguntar à mãe o que ela acha. A Valerro retruca, dizendo que a mãe não gosta de Lemarcus, e nem por isso ela vai terminar com ele. Gaivota liga para Sebastian. O homem atende usando fones de ouvido enquanto dirige. Paula percebe e comenta que, pela voz dele, dá para ver que está apaixonado. Ela observa que a mulher deve ser maravilhosa para fazê-lo esquecer Lúcia. Marcela intervém, dizendo que não se deve compará-las. Paula afirma que está apenas falando, pois Lúcia era linda e tinha classe. Marcela ressalta que beleza e classe não são o mais importante, e sim ser uma boa pessoa e fazer Sebastian feliz. O homem muda de assunto e pede para decidirem o que vão fazer na cidade. Paula comenta que o casamento será interessante com a atual e a ex no mesmo ambiente. Sebastian enfatiza que irá sozinho. Marcela se surpreende e pergunta o motivo. Gaivota pergunta como está a mãe. A mulher diz que está bem, mas preocupada, e afirma que elas irão resolver tudo. A jovem pede para a mãe ficar no lugar dela enquanto vai falar com Ivan. Carmela tenta ir no lugar da filha, mas Gaivota impede. Paixão de mulher. Bernardo fala ao telefone convidando alguém para vir ao casamento da irmã como seu acompanhante. Júlia pergunta com quem ele estava falando. O homem conta que era com a mulher de quem ele gosta e diz que é a filha de Isabel. Júlia fica feliz por ele ter seguido seu conselho e afirma que Gabriela é linda e vem de uma família maravilhosa. Ela destaca que os homens da família sempre sabem escolher suas mulheres, diferente das filhas. Bernardo pede à mãe para quebrar os estereótipos e aceitar Lemarcus. Ele ressalta que o rapaz é uma ótima pessoa. A mais velha admite que foi criada de outra forma e não consegue mudar. Ela declara que Lemarcus não é a pessoa certa para a filha. Marcela questiona o motivo de o irmão não levar Gaivota ao casamento. Sebastian esclarece que é mais por causa da mãe e de Ivan. Ele comenta que Gaivota não se sentiria bem na festa de alguém que tentou abusá-la. Marcela lamenta, dizendo que seria a oportunidade perfeita para apresentá-la à família. Paula se encontra com o gringo e pergunta pelos demais. Arthur comenta que Carlos foi fazer um curativo. A mulher observa que o irmão foi muito agressivo. O homem comenta que Bernardo tem problemas para lidar com certos assuntos e afirma que ele é como Carlos, mas tem dificuldades em se abrir. Sebastian aproveita um momento a sós para ligar para a Gaivota. A mulher, porém, esquece o telefone no balde da colheita. Paula questiona por que Arthur marcou aquele encontro. O homem ressalta que precisava ver a coisa mais linda e difícil desse país. Ele confessa que ficou surpreso por ela ter aceitado.
Paula comenta que também ficou surpresa por ter ido. Eles se despedem. Gaivota vai até Ivan para esclarecer a situação das terras. Ela ressalta que nunca foi falado em pagamento pelas terras e diz que era um presente de Otávio. Ivan afirma que não dará um hectare sequer só porque o pai prometeu e diz que o que tem conhecimento é sobre uma promessa de compra e venda que expira em menos de 20 dias. A mulher explica que elas não têm condições de pagar todo o valor e pede para ele não cobrar a multa. Ivan fica pensativo. Aurélio vai até Carmela saber notícias de Maracuxa. A mulher responde que até agora a filha não conseguiu contato. O homem pergunta por Gaivota. A mais velha revela que a filha foi conversar com Ivan. O capataz se mostra aflito e questiona o motivo de ela ter ido atrás do valerro. Carmela desconversa. Júlia folheia o álbum de fotografias da família. Ivan afirma que não sabe de nenhum dinheiro entregue ao pai. Gaivota observa que o dinheiro deve estar em algum lugar e sugere que pode estar até mesmo debaixo do colchão. O homem enfatiza que desconhece o assunto. A mulher insiste para que ele procure. Ivan afirma que não é assistente dela. Gaivota pede ajuda para encontrar o dinheiro e negociar a multa. Júlia escuta a conversa. Ivan afirma que existe uma maneira, mas ressalta que a mulher é muito complicada. Gaivota diz que dará um jeito de pagar a multa, apenas pede um prazo. Ivan tenta beijá-la à força. A mulher implora para que ele a solte. Júlia chega no momento e ordena que o filho pare. Lúcia comenta com a amiga que amanhã é o aniversário de Sebastian e diz que precisa muito ir à fazenda para descobrir quem é a mulher com quem ele está. Lucrécia ressalta que quer ajudar, mas está difícil ir para Casablanca. Paula pergunta ao irmão quando Lúcia chega. Sebastian revela que ela já chegou e está na casa de Lucrécia. Marcela observa que logo ela aparecerá na fazenda. Carmela conta a Aurélio sobre as terras e o que aconteceu. Aurélio sugere que ela fale com Sebastian. A mulher recusa e reclama da demora da filha. Aurélio se oferece para ver o que houve. Júlia pergunta o que está acontecendo. Ivan tenta falar, mas a mãe o manda se calar. Gaivota revela que estava discutindo com Ivan sobre as terras que Otávio deu a ela e à mãe. Ivan nega e diz que elas assinaram um termo de compra e venda. Gaivota esclarece que foi um presente por ter salvado Otávio de um sequestro e ressalta que jamais teriam dinheiro para comprar as terras. Ivan mostra o contrato para a mãe. Gaivota observa que não entende por que Otávio fez elas assinarem aquilo e diz que agora só quer que não cobrem a multa. Ivan questiona como ela foi tão ingênua a ponto de assinar um documento sem ler. Gaivota admite que foi tolice, mas explica que Otávio pediu para que confiassem e que havia outras razões. Ela revela que deu 7 milhões de pesos ao fazendeiro. Júlia pergunta o motivo. A mulher explica que estavam guardando o dinheiro para comprar uma terra, mas resolveram entregá-lo como forma de gratidão. Júlia pergunta ao filho se sabe onde está esse dinheiro. Ivan nega e diz que essa é a história delas. Gaivota explica que entregou o dinheiro em um envelope pardo e que viu Otávio sair do cartório com ele na mão. Júlia questiona se Ivan viu o envelope e lembra que ele estava no escritório quando Otávio voltou da cidade. Ivan afirma que não viu nada e diz que o pai falava sobre muitas coisas importantes. Gaivota pede ajuda a Júlia para encontrar o dinheiro e propõe descontar do salário a dívida, se necessário. Júlia rasga o contrato e aconselha a funcionária a ler os documentos antes de assinar. Ela afirma que acredita nela, pois Otávio já havia mencionado que pretendia agradecê-las de alguma forma, e agradece por terem salvo sua vida. Júlia ressalta que Gaivota não tem dívida alguma com a família e promete que procurará o dinheiro, devolvendo o mesmo se não encontrar. Gaivota agradece e se retira. Júlia reflete que, por sorte, Otávio já havia morrido, pois, se visse o que Ivan tentou fazer, o expulsaria de casa e da família. Aurélio encontra Gaivota e pergunta se ela saiu viva. A mulher pede para ele não fazer perguntas. O capataz tenta tranquilizá-la, mas ela se recusa a contar. Ivan questiona se a mãe o humilhará igual Otávio fazia. Júlia indaga se ele realmente pensa que Otávio faria um acordo tão infantil com duas trabalhadoras. Ivan rebate, perguntando por que a mãe simplesmente não deu as terras em vez de perdoar a dívida, acusando-a de pensar como ele. Ele insinua que Carmela, por ser bonita e sensual, pode ter seduzido o pai. Júlia manda o filho parar e afirma que Otávio nunca foi infiel. Ivan insiste que todos os homens são iguais e acusa Gaivota de ter tentado seduzi-lo. Júlia exige respeito à memória do pai e lembra que foi Ivan quem tentou abusar da moça. Ivan nega, dizendo que apenas a confrontava para ver até onde ela iria. Júlia afirma que o que ele fez é imperdoável. Ivan tenta se justificar, mas a mãe responde que viu com seus próprios olhos.
Ela alerta que, se ele tentar abusar de alguém novamente, terá sérias consequências. A mais velha reforça que a partir de agora ele responderá pelos próprios atos. Sebastian chega e pergunta se está tudo bem. Ivan confirma e diz que apenas conversava com a mãe. Ele se retira. Sebastian pergunta à mãe o que houve. Júlia inventa que Ivan estava preocupado com os negócios da empresa. Paula vê o irmão saindo de carro em alta velocidade. Lucrécia liga para o noivo, pedindo que ele descubra quem é a mulher com quem Sebastian está se envolvendo. Ivan responde que não é babá e reclama de estar cansado de falar sobre Sebastian. Ele ressalta que, provavelmente, isso é apenas uma estratégia para se livrar de Lúcia. Lucrécia fica sem graça e inventa para Lúcia que Ivan irá descobrir quem é a mulher. Lúcia afirma que não acredita nessa história. Ela ressalta que conhece Sebastian e que ele não mentiria para ela dessa forma. A jovem implora para ir até a fazenda. Carmela fica feliz por saber que não deve mais todo aquele dinheiro. Aurélio pergunta pelo dinheiro que foi entregue a Otávio. Gaivota revela que Dona Júlia prometeu procurar e garantiu que, mesmo se não encontrar, devolverá o valor. Aurélio e Carmela comemoram. O homem observa que, apesar de ser rígida, Júlia é justa, assim como Otávio. A sós, Carmela pergunta à filha se Ivan tentou algo contra ela. Gaivota mente e nega que tenha ocorrido qualquer coisa. A mãe fica contente por estarem livres da dívida, mas comenta que agora a preocupação será com a relação dela com Sebastian, já que dificilmente Júlia a aceitará. Paula pergunta à mãe se aconteceu algo com Ivan, dizendo que ele saiu furioso de casa. Júlia nega. Lemarcus prepara o almoço. Júlia reclama do arroz. Sebastian sugere guardar para mais tarde e diz que irá almoçar com Aurélio, como seu pai costumava fazer. Lemarcus propõe cozinhar para os trabalhadores e comer com eles. Bernardo e Sebastian gostam da ideia. Júlia também aprova e sugere fazer isso nos 70 anos da fazenda. Júlia ressalta que socializar é diferente de se misturar, destacando que há uma linha que não deve ser ultrapassada. Paula concorda. Sebastian se retira para almoçar com os trabalhadores. Ele se senta com Carmela e Gaivota. A mais velha comenta que ele está fazendo o mesmo que Otávio fazia. Sebastian observa que é importante seguir bons exemplos. Enquanto isso, Ivan se encontra com sua amante, e os dois se beijam intensamente. Sebastian comenta que ainda precisa conduzir várias atividades na fazenda. Gaivota pergunta se ele pode assumir o trabalho da fazenda. O Valerro confirma, mas esclarece que nem tudo, e comenta que, quando o irmão se casar, ele voltará para Nova York. Gaivota fica um pouco triste. Aurélio comenta que o café especial pode ser útil e sugere iniciar a colheita. Sebastian concorda e afirma que seria interessante se as mulheres colhessem o café. Aurélio fica confuso. Gaivota explica que o grão está maduro, e Sebastian observa que o grão mais delicado deve ser colhido por mãos femininas. Gaivota comenta que o café será especial tanto por Otávio quanto pelo que eles pretendem construir. Sebastian ressalta que será em homenagem ao pai e por todos eles. Carmela comenta que antigamente era apenas colher e pesar o café, mas que agora está tudo mais complicado. Gaivota concorda e conta que encontrou Salinas, que falou sobre treinamentos para aprimorar os conhecimentos. Aurélio gosta da ideia. Sebastian demonstra um pouco de ciúmes. Márcia conta para Ivan que seu marido queria comprar uma fazenda para o pai, mas Pedro não aceitou. Ivan pergunta se o bar dá lucro. A mulher confirma, mas ressalta que não muito. Ela conta que Pedro não aceita nada vindo de Carlos Mário. Ivan comenta que seu pai era como Pedro, incorruptível. Márcia revela que Carlos acredita que Otávio morreu ao descobrir o que ele estava fazendo. Ivan questiona o que Carlos sabe e afirma que o anão só traz problemas. A mulher ressalta que Carlos dará um presente de casamento, além dela. Ivan manda pedir para o marido não dar nada. Márcia afirma que, assim que Ivan ver o presente, gostará, e ressalta que ele não é igual ao pai. Ivan a segura pelo pescoço e afirma estar cansado dela e do marido esfregando os favores feitos. Ele promete não aceitar mais isso. Pablo Emílio liga para Ivan e revela que Garcia, da contabilidade, foi quem passou as informações para Xavier. Ele comenta que Otávio foi esperto e manteve Garcia como espião. Ivan pergunta se estão arruinados. Pablo nega e afirma que tem um plano, exigindo aumento se funcionar. Ele diz que conhece uns nerds que podem livrá-los da situação. Márcia entrega um frasco de remédio para Ivan relaxar. No bar de seu Pedro, Gaivota canta. Sebastian observa apaixonado.
Carlos Mário chega ao bar e pede a um funcionário que tire uma foto de Gaivota com Sebastian para guardar no álbum. Sebastian convida Gaivota para ir a Salento. Paula se encontra com Arthur à noite. O gringo confessa que não conseguiu ir embora, pois não parava de pensar nela. Eles vão para o quarto e começam a se beijar. Pedro chama o filho para conversar, mas Carlos Mário recusa, dizendo que não quer gastar a sola do sapato. Ele pede que o pai fale na frente da esposa mesmo. Wilson se retira da mesa, deixando-os a sós. Gaivota comenta com Sebastian sobre o quanto as meninas da colheita estão se esforçando para aprender. Sebastian pergunta se foi por isso que ela falou com Salinas. A mulher explica que Salinas orientará todas sobre o processo do café, mas afirma que quer aprender ainda mais, pois pretende ter suas próprias terras no futuro. Sebastian aprova e comenta que para progredir é preciso ter um caminho muito claro. Ele pede para saber mais sobre Salinas, para que Gaivota não precise recorrer a ele. Gaivota observa que não entende o motivo do ciúme e diz que não foi nada demais. Sebastian confessa que Salinas é uma boa pessoa, bonito, e parece interessado nela, por isso sente ciúmes. Gaivota comenta que não percebeu isso e se pergunta se está tão apaixonada por Sebastian que só tem olhos para ele. O homem salienta que a segunda opção é a melhor. Júlia, escondida, aproveita para comer os biscoitos feitos por Lemarcus e fica encantada. Lemarcus e Marcela organizam o cardápio para o almoço de aniversário de Sebastian. Bernardo observa uma foto de Carlos. Júlia procura por Paula. Ivan recebe uma foto de Sebastian e Gaivota juntos. Paixão de mulher. Carlos Mário questiona o pai sobre o motivo de ele não querer que ele permaneça no bar. Pedro ressalta que o filho deveria saber, já que tem uma memória incrível. Márcia tenta acalmar o marido, mas Carlos se irrita. Ele observa que se lembra das coisas boas, como o pai querer que o bar fosse a atração principal da cidade, e afirma que sempre quis ajudar o pai. O mais velho agradece e diz que sempre cuidou sozinho e bem do bar. Carlos conta que trouxe um aparelho de som maravilhoso da China e diz que mandará Wilson instalá-lo no dia seguinte. Pedro afirma que é sempre dinheiro sujo e diz que o negócio do filho não tem nenhuma taça comprada com dinheiro limpo e decente, como ele havia ensinado. Ele ressalta que Carlos não é bem-vindo ali, principalmente por não saber tratar uma mulher, e pergunta se o filho já ouviu tratar a mãe dele como ele trata a esposa. Pedro se retira da mesa. Márcia comenta que o marido e Ivan são parecidos. Ela observa que ambos têm problemas com os pais. Carlos estranha e pergunta como ela sabe disso. A mulher disfarça, mas destaca que ele disse que Otávio infartou por causa do Ivan. Carlos se recorda e confirma. Wilson chega e avisa que terminou o serviço. Carlos chama a esposa para irem embora. Lúcia gosta dos planejamentos que Marcela fez para o casamento. Lucrécia recebe uma foto de Sebastian com Gaivota. Ela mostra para Lúcia e revela que a mulher é uma colhedora de café. Lúcia se lembra do vídeo que Sebastian recebeu e conta que foi Marcela quem enviou. Lucrécia destaca que Gaivota trabalha na fazenda. Lúcia enfatiza que Júlia precisa saber disso. Lucrécia concorda e ressalta que Gaivota não é mulher para Sebastian, ou talvez sirva. Carlos comenta com a esposa que não gosta dos valejos e deseja que eles não sejam felizes. Márcia pergunta se isso é inveja por eles serem mais ricos que ele. O homem nega, mas logo confirma, dizendo que espera que um dia os valejos comam na palma da mão dele. Júlia agradece a filha, mas afirma que pretende cozinhar o almoço do aniversário de Sebastian ela mesma. Lemarcus se oferece para ajudá-la. A matriarca observa que Margot já é suficiente. Ivan pede para a mãe convidar Lucrécia para o almoço. Júlia pede a Marcela que pegue o celular para ligar logo para Lucrécia. Lucrécia tenta consolar a amiga e afirma que Sebastian está se sentindo só e pegou a primeira que viu. Lúcia ressalta que esse não é o estilo de Sebastian e afirma que deve ter sido essa mulherzinha que o seduziu. Lucrécia confessa que a mulher não é feia e comenta que os homens gostam de mulheres assim. Júlia liga para Lucrécia, convidando-a para o aniversário de Sebastian. A mulher comenta que está com Lúcia. Júlia diz que Sebastian irá adorar. Ela conta para os filhos que Lúcia também virá. Marcela observa que a mãe deveria ter perguntado o que Sebastian acha. A matriarca ressalta que Lúcia será sempre bem-vinda. Sebastian e Gaivota dançam agarrados no bar e conversam sobre a viagem. O Valerro decide viajar no dia seguinte ao meio-dia para passarem o fim de semana sós. Ivan conversa com Carlos Mário. O homem tenta fazer com que Valerro consiga mais dinheiro para ele. Ivan se recusa.
Carlos afirma que dará 30% a mais do combinado e diz que Ivan terá dinheiro suficiente para satisfazer todos os seus desejos. Ivan observa que isso é muito arriscado. Carlos concorda, mas ressalta que basta fazer as contas do valor que irá ganhar. Ivan conta que estão realizando uma auditoria na empresa e, por isso, não pode dar uma resposta imediata. Gaivota diz ao amado que irá falar com a mãe e, depois, ligará para confirmar. Eles se beijam apaixonadamente em despedida. Sebastian pede para ela não demorar a ligar. Gaivota chega em casa e encontra a mãe tricotando. Carmela pergunta se ela viu Sebastian. A mulher confirma e conta do convite para Salento. A mãe se preocupa com ela passar a noite fora e com quem. Gaivota ressalta que é apenas um passeio e pede que a deixe aproveitar o pouco tempo que tem juntos. Carmela questiona para que criar expectativas com um homem que logo irá embora. Gaivota observa que pensará nisso depois e afirma que não deixará de viver o que sente por medo do que vai acontecer. A mãe diz que não concorda. Gaivota pede para a mãe não ver apenas o lado negativo e afirma que precisa da bênção dela para viajar tranquila. O pai de Lúcia liga para ela, mas a mulher não atende. Lucrécia e a amiga conversam sobre Sebastian e Gaivota. Marcela lamenta com o irmão o fato de Lúcia vir amanhã para a fazenda. Sebastian afirma que será ótimo, pois viajará com Gaivota. A mulher questiona o almoço. O homem diz para eles aproveitarem, pois ele só quer passar um tempo com Gaivota. Ele ressalta que podem comemorar em outro dia, quando Lúcia não estiver. Marcela pergunta se ele tem medo da ex. O homem nega e esclarece que apenas não quer que ela sofra vendo-o com outra mulher. A mulher afirma que o irmão não precisa ser tão correto e diz que poderia inventar uma desculpa ou não se encontrar com Gaivota na fazenda. Sebastian fica pensativo e comenta que precisa confirmar se Gaivota poderá ir, pois ela precisa pedir permissão à mãe. Ele liga para Amada, que conta que Carmela deixou ela ir. O homem fica animado e diz que vai buscá-la na praça da cidade. Gaivota fica um pouco cabisbaixa. Marcela questiona o motivo dele buscar a moça na praça e não na fazenda. Sebastian responde que está seguindo o conselho da irmã, mas que, se fosse por ele, pegaria Gaivota na fazenda mesmo. Marcela pede para o irmão se comportar como um cavalheiro e não magoar a moça. Arthur comenta com Paula que gostaria de morar no país. A mulher sugere que algum dos irmãos a ajude a conseguir emprego. O homem diz que não sabe como os irmãos poderiam ajudar em algo que ele precisa aprender por si mesmo. Paula pergunta se ele não precisa mais dela. O gringo afirma que para isso não, e se aproxima dela. A mulher diz para ele ir embora antes que a mãe dela o veja. Eles se despedem com um selinho. Margot serve o café da manhã. Lemarcos comenta que fará cocada, o doce preferido de Margot, e diz que foi Marcela quem contou. Júlia ressalta que por isso a filha está tão gordinha. Marcela se sente um pouco ofendida. Bernardo chega para o café e diz que o irmão poderia antecipar o casamento para que ele vá logo para Bogotá. Sebastian chega e todos o parabenizam. Bernardo pergunta para onde ele vai tão cedo. O homem diz que irá abastecer o carro porque tem uma viagem a trabalho. Júlia reclama, dizendo que é impossível ele viajar, pois está preparando o almoço para ele. Sebastian ressalta que tem compromissos. A matriarca enfatiza que ela mesma irá cozinhar e conta que Lucrécia e Lúcia virão. Gaivota canta enquanto arruma a mala. Carmela pergunta sobre a viagem e diz para ela pensar bem no que está fazendo. Ela recomenda que a filha imponha suas condições, pois o homem deve ir até onde ela quiser. Sebastian agradece a mãe pelo almoço, mas reforça que já tem uma viagem marcada. Júlia pergunta se ele não quer ver Lúcia e diz que, como sempre, Marcela contou a ele. A mulher finge surpresa. Sebastian confessa que Lúcia ficou muito chateada e prefere não encontrá-la. Bernardo comenta que não tem escapatória, pois os dois são padrinhos de Ivan. Júlia pede para ficarem a sós. Ivan analisa dados econômicos da empresa. Pablo afirma que os hackers já estão em ação e tudo está caminhando bem. Ivan diz que espera que funcione, pois o irmão está de olho nele e as suspeitas do pai cairiam sobre ele. Júlia pergunta ao filho se existe possibilidade de reconciliação com Lúcia. Sebastian nega e diz que só gosta dela como amiga. A mulher lamenta e diz que ela e Otávio sempre pensaram que Sebastian seria o primeiro a se casar, e que, por isso, nunca exigiram que ele ficasse preso à fazenda. Sebastian sugere marcar outro dia para comemorar o aniversário. Júlia fica irritada por ele viajar mesmo assim e acusa-o de preferir estar com uma estranha do que com a própria mãe. Gaivota canta enquanto colhe o café. Marcela a escuta cantar. Lemarcos comenta que, como ele, Gaivota adora cantar,
mas evita por respeito à mãe. Ele pergunta se Marcela vai gastar todas as economias no restaurante. Marcela confirma e diz que pretende transformar a fazenda num restaurante e ponto turístico. Lemarcus e Bernardo gostam da ideia, mas ressaltam que Ivan não gostará. Lemarcus vai à cozinha preparar uma refeição. Marcela comenta que Bernardo está desanimado e diz que ele não precisa contar nada se não quiser. Ela observa que Carlos deve ter dito algo forte para deixá-lo tão mal. Bernardo muda de ideia e pergunta se ela já pensou no nome do restaurante. Margot conversa com Ivan sobre o futuro do filho e pede um aumento de salário para comprar um apartamento. Ivan questiona se ela não está se arriscando demais. A mulher afirma que ajudou muito a família Valerro. Gaivota se preocupa com a demora na pesagem do café. Paula fala com o irmão sobre arrumar um emprego para Arthur na fazenda. Ivan afirma que não conhece o homem e nem sabe no que ele é bom. Paula ressalta que sempre esteve ao lado do irmão mesmo sem concordar com tudo. Ivan muda de ideia e diz que será mais fácil ajudá-lo na fazenda. Júlia reclama do descaso de Sebastian. Marcela observa que a mãe é dramática e lembra que ele tinha planos. A matriarca acusa a filha de ter ajudado Sebastian a planejar a viagem. Marcela nega envolvimento, mas confessa que contou ao irmão que Lúcia viria. Bernardo diz que o importante é apoiar o irmão. Júlia discorda e afirma que as pessoas escolhem o que lhes convém. Ela destaca que os filhos parecem ter esquecido disso ao escolher seus parceiros. Lemarcus concorda e diz que falou isso para Marcela, mas ela não ouviu. Bernardo ri. Júlia sai do local, aborrecida. Gaivota pede para a mãe entregar o café por ela. Carmela ajuda. Margarida pergunta para onde Gaivota vai. Carmela desconversa, reclamando do calor. Bernardo pede para a mãe não ficar triste e explica que era brincadeira. Júlia ressalta que se preocupa muito com os filhos e afirma que eles são o mais importante para ela. Ela critica, dizendo que Ivan tem razão e que Sebastian não liga para a família. A mulher ressalta que, adulto ou não, mostrará que ele ainda precisa respeitá-la. Aurélio comenta que Carmela colheu bastante café. A mulher explica que foi o dela e o da filha. Margarida comenta que a garota parecia apressada para encontrar alguém. Aurélio observa que Gaivota estava muito alegre. Carmela ressalta que o trabalho delas é durante o dia e pensou que não haveria problema. Aurélio concorda, mas pede que, da próxima vez, Gaivota avise. Gaivota vai até a cidade para esperar por Sebastian. O Valerro logo chega para buscá-la, explicando que precisou arrumar o jipe. Eles partem rumo a Salento. Júlia conta a Ivan que Sebastian viajou a trabalho e diz que, provavelmente, era apenas desculpa para não ver Lúcia. Ivan revela que a ideia dele não deu certo, pois Lúcia e Lucrécia querem ficar na fazenda. Ele se despede da mãe e liga para Aurélio, perguntando se Gaivota está na fazenda. Aurélio acredita que sim, pois acabou de pesar o café dela. Ivan pede que ele verifique e depois o informe. Paixão de mulher. Gaivota canta enquanto viaja com Sebastião. Ivan avisa a noiva que o irmão não vai estar na fazenda e diz que ele inventou que tinha uma reunião de negócios. Lucrécia comenta que ele deve estar com a Magricela. Valerro confirma e diz que irá ajudar Lúcia com as malas. A mulher pede para o noivo não contar nada a Lúcia. Sebastião beija Gaivota enquanto dirige. Ivan avisa as mulheres que sua mãe não pode saber sobre Sebastião estar com Gaivota. Lúcia e a amiga discordam. Ivan e as mulheres planejam tramar algo contra o casal. Gaivota fica admirada com a beleza da cidade. Ela se encanta com uma linda bolsa. Sebastião faz questão de comprá-la para a amada. A mulher tenta recusar o presente, mas acaba cedendo. Aurélio conversa com Carmela sobre Ivan ter perguntado por Gaivota. Eles suspeitam que Valerro deve imaginar que ela está com Sebastião. A mulher indaga se ele acha que, com a morte de Otávio, Sebastião deve voltar para Casablanca. O capataz comenta que acha difícil e sugere dizer a Gaivota para não criar muitas expectativas. O casal toma sorvetes juntos em Salento. Carlos Mário conversa com Pablo Emílio sobre o plano deles. Ele pede ao contador que convença Ivan a seguir com o plano até o fim e promete recompensá-lo muito bem. Pablo Emílio diz que irá tentar. Júlia cumprimenta a ex-nora. Aurélio conta a Ivan que Gaivota não está na fazenda e pergunta se tem algum problema. Valerro destaca que, qualquer coisa, é para avisá-lo. Gaivota e Sebastião conversam sobre Otávio. Valerro relata sobre a auditoria e diz que o homem que suspeitava das irregularidades morreu.
Gaivota questiona se ele desconfia de Ivan. O homem confirma e diz que, depois do que Ivan tentou fazer com ela, não confia mais nele. Ele ressalta que, se o irmão tentar algo novamente, entrará com uma ação judicial. Lucrécia comenta com a amiga que está surpresa com a atitude dela em relação ao ódio por Sebastião. Lúcia afirma que não quer demonstrar que está morrendo por dentro e diz que quer que os Valerro pensem que ela não está se importando. Lucrécia pergunta se ela nunca pensou em deixar Sebastião. Lúcia afirma que talvez um dia o faça, mas decidirá depois, e enfatiza que Sebastião deve muito a ela e ao pai dela. Ela pontua que, por isso, não deixará a camponesa exibida roubá-lo dela. Gaivota e o amado chegam ao hotel. Ela comenta que achou incrível terem transformado uma fazenda em restaurante e hotel. Sebastião concorda e diz que está se sentindo um turista. A mulher comenta que isso é porque faz tempo que ele não vai à cidade e diz que deveria fazer isso mais vezes. Sebastião afirma que, se ele não voltar para a Colômbia, ela irá morar com ele em Nova York. Lúcia recebe uma ligação do pai. Ele revela que a situação está piorando e diz que precisou entregar seu escritório. O homem afirma que precisa de muito dinheiro, caso contrário irá para a cadeia, e orienta a filha a se apressar para casar com Sebastião. Lúcia comenta que será difícil, pois Sebastião está muito feliz na fazenda. Eduardo afirma que isso é idiotice de latino quando volta para casa e diz que é pura nostalgia. Gaivota prova sushi pela primeira vez e parece não gostar muito da comida. Paula pergunta quando Lúcia vai voltar para Nova York. A mulher conta que ficará até o casamento da amiga. Valerro questiona se ela vai voltar com Sebastião. A mulher diz que não sabe e afirma que o homem parece querer ficar mais tempo na Colômbia. Júlia afirma que o filho precisa voltar a trabalhar e diz que ele só não voltou ainda porque foi um pedido dela. Marcela comenta que o irmão está bem pensativo. Ivan afirma que é desnecessário e diz que a reunião vai demorar e, para a apresentação do relatório, basta a presença da mãe. Marcela e Bernardo afirmam que vão esperar o relatório da auditoria. Lucrécia avisa Marcela que não vai mais precisar da ajuda dela e diz que as moças que organizarão o casamento irão preparar a comida. Marcela diz que não tem problema. Lemarcos percebe que a namorada ficou um pouco sentida e a consola discretamente. Sebastião ensina a amada a comer o sushi. Gaivota comenta que preferia feijão com torresmo. Paula comenta com a cunhada que foi um golpe forte para Marcela. Lucrécia ressalta que não foi intencional e diz que as mulheres já fazem isso há anos. Lúcia concorda e afirma que o trabalho delas é espetacular. A noiva avisa que só precisarão de 2 garçons. Júlia comenta que já havia dito isso à filha, mas pede que a nora avise Ivan para procurar no hotel da cidade. Lúcia e Lucrécia se retiram para conversar sobre outros detalhes do casamento. Paula comenta com a mãe que não gostou do que Lucrécia fez com Marcela. Júlia concorda e diz que também não gostou. No meio da praça da cidade, Sebastião promete à amada que quer ficar com ela para sempre e diz que nunca sentiu por nenhuma outra mulher o que sente por ela. Gaivota afirma que, se ele quiser levá-la para Nova York, terá que levá-la primeiro ao altar. Marcela chora de raiva pelo ocorrido. Lemarcos tenta acalmar a namorada e diz que assim eles poderão se concentrar em si mesmos. Gaivota e Sebastião tomam um café juntos. Lúcia agradece a amiga pelo apoio. Lucrécia afirma que não suporta Marcela. Lúcia comenta que Júlia percebeu isso e pergunta se ela não acha que tirar Marcela da organização não pode complicar as coisas. Lucrécia enfatiza que havia outra pessoa que ela e a mãe amavam, mas teve que trocá-la pela irmã de Ivan. Lúcia concorda e ressalta que ela não é nenhuma grande chefe, nem o namorado dela. Elas veem uma colhedora de café passando e se perguntam o que Sebastião viu em uma mulher como aquela. Lucrécia afirma que é apenas um passatempo e pontua que, assim que Sebastião cair na real, irá deixá-la. Gaivota e o amado observam a paisagem. Ela confessa que dá vontade de chorar ao ver a beleza da natureza e agradece por ele tê-la levado. Sebastião agradece por ela ter vindo e resolve tirar uma foto dos dois com a paisagem. Júlia diz ao filho que não quer viajar para Bogotá e afirma que os resultados da auditoria podem ser apresentados na fazenda mesmo. Ivan destaca que é o resultado da auditoria e diz que Pablo Emílio e a equipe já montaram a apresentação. A matriarca sugere que ele traga a equipe para a fazenda e insiste que o filho faça a reunião lá. Ivan acaba cedendo e diz que verá o que consegue fazer. Sebastião mostra uma árvore nativa da Colômbia. Gaivota comenta que ouviu dizer que está em risco de extinção porque a cortam para plantar outras coisas. Valerro concorda. Ele recebe uma ligação, mas prefere não atender. Gaivota insiste que ele atenda. O homem recusa e revela que é porque é seu aniversário.
Gaivota questiona o motivo de ele não ter contado. Sebastião ressalta que ia contar, mas afirma que não há lugar melhor para comemorar do que ali, ao lado dela. A mulher deseja feliz aniversário ao amado e comenta que nem comprou presente para ele. Valerro destaca que o melhor presente é tê-la ao lado. Gaivota questiona o motivo de ele não estar com a família. Sebastião conta que a mãe faria um almoço, mas decidiu deixar para outro dia. Gaivota comenta que ele errou e diz que não faria uma desfeita dessas com a mãe. Valerro ressalta que não foi uma desfeita e diz que queria ficar com ela. Ele pergunta se isso é ruim. A mulher comenta que, como ele não mora na Colômbia, deveria passar mais tempo com os familiares e diz que esse é mais um motivo para a mãe dele odiá-la. Sebastião afirma que ninguém sabe que ele está com ela, apenas Marcela. Gaivota fica um pouco sentida. Lucrécia mostra à amiga o local do casamento na fazenda. Lúcia fica interrompendo e fazendo perguntas sobre Sebastião e a suposta mulher. Ela afirma que precisa fazer algo para o encanto de Sebastião acabar e diz que deveria fazer Gaivota se sentir deslocada. Lucrécia comenta que, entre Gaivota e Lemarcos, é ela quem está deslocada. Lúcia sugere colocar Gaivota como garçonete para mostrar o lugar dela. Lucrécia nega e afirma que não quer confusão no casamento. Lúcia implora e joga na cara dela que trouxe seu vestido de Nova York. Lucrécia insiste em negar. Sebastião confessa que Gaivota não é a única razão para ele não querer estar em casa e revela que a mãe convidou Lucrécia e a ex dele. Gaivota fica um pouco enciumada e pergunta se o namoro era recente para terem convidado a ex. O homem confirma, mas esclarece que terminou com ela porque não a amava mais, e conta que ela será madrinha de casamento de Ivan. Gaivota faz mais perguntas sobre Lúcia, questiona se está tudo resolvido e diz que não quer ficar entre os dois. Valerro afirma que está tudo certo e diz que, se não estivesse, não estaria com ela. Deitada no peito de Arthur, Paula pergunta se ele planeja ir embora ou ficar. O gringo conta que irá ficar e revela que enviou hoje de manhã a carta de demissão. A mulher comenta que ele não pode ficar sem trabalho e pede para ele aceitar o emprego que o irmão dela ofereceu. O homem afirma que está cansado de escritórios e empresas e que quer aproveitar a vida sem estresse. Paula não gosta muito da resposta. O gringo ressalta que irá arrumar algo. Sebastião chega a uma pousada com a amada. Ele escolhe uma suíte especial. Margarida vai até o quarto de Aurélio e diz que veio fazer companhia a ele, já que os dois estão sozinhos. Ela entra no quarto. O homem comenta que ela o pegou desprevenido. Margarida tira a roupa. Arthur comenta que estava pensando em trabalhar no bar da cidade e diz que assim poderia falar espanhol e inglês com os turistas. Paula questiona, indignada, se ele prefere vender cachaça a ser gerente de uma empresa. O gringo confirma. A mulher comenta que eles estão perdidos. Arthur destaca que já foi muito infeliz mesmo tendo dinheiro e diz que agora quer ficar com ela nesse povoado. Paula indaga onde iriam jantar e diz que só daria para ir ao Rio com a falta de dinheiro. O gringo concorda e diz que seria perfeito. A mulher sai indignada do quarto. Margarida e Aurélio ficam rindo após transarem. Eles conversam sobre a vida. Aurélio comenta que Gaivota ia ganhar umas terras de Otávio, quando ele era vivo, por ter impedido o sequestro, e se queixa por o patrão não ter feito o mesmo pelo pai dele. Margarida comenta que o pai dele talvez tivesse outros privilégios e diz que, se for falar em justiça social, acabarão chorando. Ela enfatiza que existem milhares de pessoas que trabalham a vida toda e morrem sem dinheiro. Aurélio concorda e muda de assunto. Os dois voltam a se beijar. Sebastião carrega a amada até o quarto. Eles encontram uma cama com um coração de flores. O homem pergunta se ela iria com ele para Nova York. Gaivota comenta que nunca pensou em sair da Colômbia e pergunta se ele gosta muito da cidade. Sebastião confirma, mas conta que está muito preocupado com os problemas com o irmão e diz que não sabe se consegue ser feliz sem ela. Paixão de mulher. Gaivota questiona se o homem quer voltar para Nova York, mesmo com toda a beleza da Colômbia. Sebastião esclarece que está muito difícil de viver no país, pois a família dele tem muitos problemas e regras que não combinam com ele. A mulher indaga se ele quer que ela more em Nova York, pois sabe que a família dele não a aceitará. O Valerro nega e diz que isso importa menos a cada dia. A mulher destaca que, se fosse verdade, ele teria dito à mãe que viajou com ela. Margot pergunta a Ivan se ele pensou na conversa deles. O Valerro entrega um cheque à mulher. A funcionária observa que não gosta de sacar essa quantia toda, pois os bancos pedem identidade e assinaturas. Ela sugere que ele entregue em dinheiro vivo.
Paula dá match com alguns rapazes no aplicativo. Bernardo fica observando a foto de Carlos. Ele resolve mandar uma mensagem pedindo desculpas. Ivan questiona com quem ele conversa. O rapaz disfarça e diz que é a Gabriela Reis, e conta que ela é filha da amiga da mãe deles. Ivan comenta que saiu com a irmã dela e diz que ela era insuportável. Ele conta que estava saindo com ela e com Lucrécia ao mesmo tempo e diz que logo mandou a outra embora. Bernardo comenta que Gabriela havia perguntado se ele era como o irmão. Ivan enfatiza para ele curtir mais a vida e não ser sempre tão certinho. Ele avisa que qualquer dia irá chamar o irmão para sair e se divertir com as mulheres daqui. Bernardo confessa que queria ser mais parecido com o irmão. Gaivota comenta com Amado que, para ela, ir para Nova York é fácil, pois não é apegada às coisas, mas a mãe diz que ela precisa sossegar e destaca que não será fácil deixar a mãe e ir embora. Sebastião conta que essa era a diferença dele para o pai e diz que sempre foi mais independente. Ele ressalta que é mais fácil para quem sempre teve de tudo. A mulher enfatiza que também teve de tudo e diz que essa é a vantagem de viver na fazenda, destacando que o campo sempre dá o que comer. Ela comenta que qualquer plantação de café é boa para deitar. Sebastião concorda e cita o lugar onde ficaram pela primeira vez. Ele relembra que nunca esquecerá, pois ficou com vários gravetos cravados nas costas. A mulher fica incrédula e pede para ele mostrar. O homem retira a camisa. Gaivota fica surpresa e começa a beijar os locais. Os dois começam a se beijar e se deitam lentamente. Sebastião afirma que a mulher é muito linda e diz que espera fazê-la feliz tanto quanto ela o faz feliz. Ivan enfatiza que o irmão também é sócio da Café Elite e diz para ele aproveitar a vida antes de se casar. Paula chega ao local. Os dois param de conversar. Bernardo se retira do local e se despede dos irmãos. A mulher pergunta a Ivan sobre o assunto da conversa. O Valerro destaca que era assunto de homem. Paula questiona se o irmão contou que saiu aos tapas com Carlos na cidade e conta que o homem acha que Bernardo é gay como ele. Ivan fica surpreso com a informação. Lúcia vasculha o quarto da fazenda e relembra a ligação do pai. Ivan afirma que Bernardo não é quem todos pensam e rechaça que não é por ser gay, mas sim sorrateiro. Ele destaca que o irmão faz uma coisa, mas, na verdade, faz outra. Paula ressalta que Bernardo não saiu de Carlos em nenhum momento. O homem destaca que o irmão é educado até mais do que deveria e diz que, por isso, ele acaba se dando mal por bobeira. O Valerro afirma que Arthur tem certeza de que Bernardo é estranho. Ivan rechaça isso, levando em consideração a conversa que acabou de ter, e diz que Carlos apanhou merecidamente por ter suposto algo que não era. Paula destaca que fica aliviada, pois seria demais para a mãe. Ivan começa a falar de Arthur e comenta que a irmã adora cara sem grana, indagando se ela fica feliz em abrir a carteira para comprar cueca para eles. Ele manda a irmã perguntar o que o gringo sabe fazer para arrumar um emprego e pede para ela falar para ele não vir ao casamento de bermuda e tênis. Paula comenta que, assim, terá que comprar para ele, pois Arthur não tem. Sebastião pergunta a Amada onde ela estava todas as vezes que ia à fazenda. A mulher revela que estava tentando fugir para brincar com as irmãs dele, mas a mãe dela não deixava. O homem fica impressionado e conta que eles devem ter passado tantas colheitas juntas, mas nunca se viram. Gaivota comenta que viu quando ele chegou de táxi e questiona o motivo de ele ter ido embora do país e por que para tão longe. O homem revela que sentia que não queria que o sobrenome dele fosse a única influência para conquistar algo na vida e diz que, em algum momento da vida, é bom se sacrificar por uma pessoa. A mulher indaga se ele conseguiu o que queria. Sebastião confirma e enfatiza que poupou muita dor de cabeça para a mãe. Ele revela que, quando criança, o pai sempre comparava ele e Ivan em diversas coisas e conta que a mãe sempre ficou do lado de Ivan. O Valerro afirma que, por isso, decidiu ir embora do país e diz que, por isso, o pai sempre o reprovou. Gaivota questiona se é por isso que ele é tão afastado da família. O homem destaca que ama a família dele, mas às vezes acha que é melhor viver à distância. No dia seguinte, Maracuxa chega à fazenda com o filho. Aurélio fica feliz em saber que a mulher ouviu o conselho dele e comenta que ficou muito preocupado, pois ela não mandou mais mensagens. Maracuxa esclarece que passou por muitas coisas lá e por isso resolveu voltar. Ela questiona se ainda tem trabalho para ela na fazenda. O homem indaga como ela pode ter pensado nisso e diz que avisou que o trabalho estaria lá esperando por ela. A mulher fica animada e abraça o patrão. Margarida fica com ciúmes. Marcela e Lemarcos saem de casa logo cedo. Gaivota fica impressionada com toda a comida do café da manhã do hotel. Sebastião destaca que eles deveriam viajar por 1 ou 2 meses. A mulher nega e diz que precisa trabalhar.
O Valerro enfatiza para ela já começar a pensar na viagem para Bogotá e diz que, depois que ela tirar o visto, eles podem ir juntos para Nova York. A mulher questiona se é sério que ele quer que ela vá para Nova York. Sebastião confirma e diz que não imagina a vida dele sem ela. Gaivota indaga o que ela faria lá. O homem destaca que várias coisas, menos trabalhar, e diz que vai poder ensinar a ela o que ele faz. A mulher afirma que pode ir de férias, mas morar lá não, e diz que não se imagina morando longe da fazenda e da mãe. Maracuxa afirma que Aurélio aprendeu direitinho a fazer as arepas. O homem destaca que é um bom aluno. A mulher pergunta pela gaivota. Lucrécia e a amiga chegam ao local. Aurélio corre para falar com elas. Lucrécia conta que estão à procura de mulheres para ajudar no casamento dela e diz que seriam para trabalhar na cozinha e como garçonetes. Aurélio apresenta Maracuxa a elas. A mulher destaca que é ótima na cozinha. Lúcia diz que ela ficará na cozinha e pergunta pelas garçonetes. Aurélio sugere Carmela e Gaivota. As mulheres imediatamente aceitam. O homem explica a elas que precisa saber antes com as duas. Carmela se aproxima. Aurélio conta que elas estão querendo propor uma grana extra. Lucrécia pergunta se ela e Gaivota querem trabalhar de garçonete no casamento dela. Carmela explica que o problema é que a filha dela não está. Lúcia comenta que Júlia tinha dito que poderia contar com elas duas. Carmela fica surpresa e aceita o convite. Ela fica um pouco receosa. Sebastião e a amada vão fazer um último passeio da viagem. Gaivota comenta que precisa aproveitar bastante o tempo deles, pois, quando ele chegar na fazenda, terá que distrair a visita. O homem fica confuso. A mulher ressalta que é a ex dele. O Valerro destaca que quase tinha esquecido e esclarece que já falou para ela que estava saindo com outra. Gaivota indaga se eles já se viram, já que conversaram tanto. Sebastião confirma e diz que ela e Lucrécia tinham ido à casa da mãe dele. Ele destaca que explicou tudo, mas foi difícil para ela. O Valerro comenta que a única certeza é que ninguém irá separar eles dois. Gaivota fica feliz, mas confessa que tem um pouco de medo de ser igual a Rosa Maria da novela, de ter tanta oposição entre eles que não poderão ficar juntos, mesmo se amando. Sebastião afirma que pode ser difícil, mas destaca que não existe a opção de separar eles e diz que eles dois estão destinados a ficar juntos. Os dois se beijam. Lucrécia comenta que já está se sentindo mal pela mulher. Lúcia enfatiza que nada de ruim vai acontecer e diz que, se ela quiser um namorado, é só achar alguém adequado na cidade ou no cafezal. Ela destaca que tem certeza de que Sebastião irá voltar para Nova York com ela. Gaivota canta enquanto eles voltam para Casablanca. Sebastião para o carro na estrada e comenta que é difícil acreditar que, depois de anos sendo independente, ainda se sente como se nunca tivesse saído de casa. Gaivota lamenta por ele. O homem destaca que ninguém irá detê-lo e diz que as coisas podem ser difíceis, mas só irá se separar dela quando morrer. Os dois se beijam apaixonados no carro. Paula acha arriscado chamar as colhedoras para serem garçonetes. Júlia concorda com a filha e comenta sobre a possibilidade das mulheres se atrapalharem e estragarem o casamento dela. Paula comenta que acredita que elas tenham falado com Aurélio para trazer alguém de confiança. Lucrécia e a amiga confirmam. Gaivota chega em casa. Carmela fica contente pela chegada da filha. A mulher conta à mãe que Sebastião foi o mais lindo e respeitoso possível. Ela revela que ele não deixou ela comprar nada e diz que só comprou uma bebida. Sebastião chega em casa e cumprimenta todos. Lúcia parabeniza o ex. O homem se desculpa com todos por não ter ficado e diz que já tinha viagem programada. Lucrécia avisa que ele chegou na hora certa, pois eles vão fazer os testes do padrinho. Paula pergunta pela bolsa do irmão. Gaivota conta à mãe que Sebastião comprou um presente para ela também e entrega a bolsa. Carmela fica impressionada e contente com a bolsa. Sebastião pergunta se a irmã gostou e diz que é muito bonita. Paula confirma. Júlia alfineta que não é bolsa para ele. O homem destaca que comprou justamente para ele mesmo. Ele se retira da sala. Lúcia comenta que ele parece muito feliz e lamenta por não ser com ela. Júlia questiona o motivo dela dizer isso. A mulher comenta que Sebastião contou que está saindo com outra mulher e diz que, pelo visto, ele está apaixonado. Carmela destaca que nunca viu a filha tão contente e diz que ela está parecendo a protagonista de Amor Impossível. Júlia nega e diz que o filho mal sai da fazenda. Paula destaca que Lúcia está certa e conta que outro dia escutou o irmão falando com uma mulher no telefone. Gaivota afirma à mãe que não quer se separar nunca de Sebastião. Carmela fica surpresa.
A mulher destaca que não sabe onde ou quando, mas afirma que ficarão juntos. Lúcia comenta que, depois de 5 anos de relacionamento, ele a troca rapidamente. Júlia diz que não acha que seja verdade. Paula rechaça, afirmando que escutou o irmão falando com outra pessoa. A matriarca questiona onde ele conheceu essa outra mulher. Lúcia diz que é isso que quer saber. Gaivota garante à mãe que não irá deixá-la sozinha e diz que a mãe vai junto com ela, seja para onde for. Carmela destaca que fica muito feliz em ver a filha assim. Paula diz que, se o irmão não apresentar, é porque é só um rolo sem importância. Júlia nega e enfatiza que a única namorada oficial do filho é Lúcia. Lemarcos questiona a namorada o motivo dela não contar que a ideia do restaurante na fazenda era do pai dela. Marcela conta que o pai mesmo queria contar e diz que ele só estava esperando esse período passar, mas não sobreviveu. O homem sugere que ela espere os problemas da empresa passarem. A mulher comenta que sente que esse problema irá dividi-los ainda mais. Vicky para o casal e começa a conversar com o rapaz, ignorando Marcela. Logo ela vai embora. Marcela fica com ciúmes e reclama com o namorado pela mulher ficar se jogando para cima dele enquanto ignora a presença dela. Carmela conta à filha sobre a volta de Maracuxa. Gaivota fica contente e diz querer vê-la. A mais velha se lembra do convite e conta que Lucrécia e a amiga chamaram elas para serem garçonetes no casamento e diz que acabou topando por elas duas. Gaivota comenta com a mãe que é bem provável que a amiga de Lucrécia seja a ex de Sebastião. Carmela fica surpresa e diz que Dona Júlia quer juntar os dois novamente e, por isso, convidou a ex de Sebastião e elas para serem garçonetes. Sebastião pede perdão a Lúcia e diz que tinha uma viagem marcada já. A mulher destaca que não veio pelo aniversário dele e diz que só veio porque Lucrécia chamou para o casamento. Sebastião se desculpa pela última vez que eles se viram. A mulher diz que, mesmo sendo difícil, já entendeu que ele tem outra pessoa na vida dele. Ela comenta que percebeu que Júlia não sabia de nada e diz que foi Paula quem contou. O homem fica confuso, pois nunca havia contado nada para ela. Lúcia destaca que ele deveria, pois a mulher não gostou nadinha e conta que Paula falou que escutou ele conversando com outra no telefone. Ela indaga se a mulher é só um casinho ou se ele está realmente apaixonado. Lucrécia logo chega e arrasta os dois. Marcela e o namorado observam os dois e comentam que o irmão é fraco, dizendo que não sabe se ele faz isso porque não se decidiu por Gaivota ou porque é muito gente boa. Lemarcus afirma que tem certeza de que ele se decidiu pela cantora. A mulher indaga o motivo dele ainda topar ser padrinho do casamento. O homem questiona se o cunhado não vai trazer Gaivota para o casamento. Marcela afirma que o irmão deve estar com pavor de apresentar Gaivota para a mãe. Lemarcus enfatiza que Sebastião deveria vir para o casamento de mãos dadas com Gaivota e apresentar a todos como namorada dele, assim como ela fez com ele. A Valerro, com dúvidas, indaga se valeu a pena. O homem afirma que só tem olhos para ela. Marcela comenta que irá começar uma dieta. Lemarcus destaca que ela é perfeita cheinha. Gaivota comenta que não vai ser uma boa elas trabalharem no casamento e diz que vai ser estranho. Carmela concorda e fala que o santo dela nunca bateu com Dona Júlia, pois a madame nunca gostou do jeito que Otávio tratava ela e os funcionários. A jovem ressalta que é mais estranho ainda Dona Júlia ter recomendado ela, e diz que as duas devem ter inventado isso. Carmela nega, mas rechaça que, se elas descobrirem que a filha está com Sebastião, não irão gostar nadinha, principalmente a baixinha.